Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém? Já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Já quero profetizar que todos os seus inimigos, não é um, não é dois, não é três, é todos os seus inimigos estão na mão do Senhor. Então, se está na mão do Senhor, acalma o seu coração, porque Ele, quando entra na peleja, querida, se prepara para saber notícia. Que seu inimigo se deu mal. Por quê? Quem mexe com o ungido de Deus está mexendo com o próprio Deus. Amém? Quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar comigo no nome de Jesus, que a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos. Pode pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, lugar de honra, que é todo seu, de mais ninguém. Repreende todo laço, todo embaraço, toda fúria, Senhor, do adversário, Senhor, contra a nossa casa, contra a nossa vida. Tu joga por terra no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. No nome de Jesus, toma os nossos inimigos na tua mão, porque a tua palavra diz, Senhor, que a peleja não é nossa, a peleja é sua. A palavra também diz que o Senhor é o dono da guerra. Então coloca, Senhor, os nossos inimigos para bem longe da gente. Repreenda, salva, liberta, Pai amado e Pai querido, transforma, quebra coração duro, coração de pedra. Senhor, coloco também a casa dessa mulher e desse homem nas tuas mãos. Entra na nossa casa, Pai amado e Pai querido, coloco tá fora do lugar, no lugar. É o que eu te peço, Pai amado e Pai querido. Abre porta onde não tem porta. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda. Muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Então, eu já quero te pedir que você dê seu likezinho, porque quando você dê seu like, é você falando pro YouTube que o vídeo é um vídeo com conteúdo e ele vai passar pro feed de outras pessoas, e é você falando pro YouTube também que você está falando amém, eu concordo. Então, só que você não tem que falar pro YouTube amém, você tem que falar para Deus. Ligação, liga aí no nome de Jesus com o seu amém, liga no céu no nome de Jesus, amém? Então, se você não é inscrito no canal, corra aqui embaixo, está escrito inscreva-se no nome de Jesus, já dá o seu like, já compartilha lá no seu feed do Facebook, no Instagram, compartilha no Zap, no status do Zap também, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos salteados, tá? Mas aí eu vou avisando. Daniel, capítulo 6, que diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou-se sobre esses presidentes e os príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não acharmos contra ele na lei
do seu Deus. Então estes presidentes, os príncipes, foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, e os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus, a qual qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Amém? Até aqui no nome de Jesus, mas eu gostaria que você lesse o capítulo todo para você, ver como é que Deus faz com os nossos inimigos. A palavra de Deus vai dizer que Deus, através de Dário, levanta 120 presidentes e 3 príncipes, sendo que um desses 3 era Daniel. Isso era para ajudar o governo, facilitar as coisas para Dário, porque haviam muitas províncias. Então, a palavra de Deus diz que aqui Daniel se sobrepôs, se sobressaiu sobre os presidentes e sobre os príncipes. E prego que se destaca é martelado. A palavra de Deus diz que ele se sobressaiu e os presidentes e os governadores e os príncipes ficam com inveja. E eles fazem uma reunião à porta fechada para saber de que maneira eles iam derrubar Daniel. Ei, querido, ei, querida, sabe aquela reunião que fizeram de porta fechada para saber de que maneira vão te derrubar? O Senhor viu a reunião. Sabe aquele zap que passaram lá naquele grupinho para saber de que maneira vão te derrubar? O Senhor leu o zap também. Então a palavra diz que eles fazem uma reunião. E eles não encontram nada que possa condenar Daniel. Que primeiro eles procuram para saber alguma coisa contra o rei. Entendeu? O que Daniel faz contra o rei? Só que Daniel era um homem íntegro, era um homem honesto, era um homem de Deus primeiramente. Então eles não acharam nada. Então o que eles fazem? Eles planejam um edito, porque eles sabiam que Daniel não deixaria de orar a Deus. Então o edito era: quem adorasse e fizesse petição a outro Deus que não fosse a Dário, seria jogado na cova dos leões. A palavra diz que eles sabiam que Daniel iriam orar, eles sabiam que Daniel não ia ceder ao edito. Então eles fazem a reunião sem Daniel, planejam sem Daniel, sendo que Daniel era um dos príncipes. Então não poderia haver reunião que Daniel não estivesse, porque ele era um dos 3 príncipes. Então se houvesse alguma reunião, algum conselho, algum edito, alguma coisa que tinha que ser resolvida, tinha que ser chamado Daniel. Então, meu querido, eu aprendo uma grande lição aqui. Toda vez que você se destacar em algum lugar, sempre vai ter uma panela, uma patota, alguém que não vai ficar satisfeito. E a palavra diz que os príncipes se levantam primeiro. Tá entendendo? E depois os presidentes, e assim os governadores, porque um vai inflamando o outro. Quando o inimigo ele não pode te derrubar, ele inflama outras pessoas para ir contra você. Então quando ele vê que ele não pode ir sozinho, você tá entendendo? Ele começa a inflamar outras pessoas contra você. Então, meu querido, quando alguém não conseguir te derrubar, saiba que sempre vai haver uma patota, uma panela que ele vai levantar, porque é tipo um cesto de fruta. Aí se você botar uma maçã podre ali ou uma laranja podre ali no meio daquele cesto, vai apodrecendo todas as frutas ao redor. Então, quando tem alguém que não está liberto, alguém que está ali sendo usado por inimigo, ele vai contagiar e contaminar outras pessoas que não
estão na mesma ligação que você. A pastora levantou uma panela contra mim, meu querido, não é levantou a panela, sabe? Não é levantou a pessoa. Paulo vai dizer que levantou o principado e uma potestade. Entendeu? Há demônios na região celestial que trabalham para te derrubar. Principalmente quando você está na obra do Senhor. Está na obra do Senhor, meu filho. O que mais tem, infelizmente, é inveja ministerial. Eu quero te dizer que o nosso exército é o único exército da face da terra que luta contra o próprio exército. Você está entendendo? Por isso que a palavra diz que as trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles não brigam entre si. Entendeu? Mas nós brigamos entre a gente. Então a palavra de Deus fala que nós não somos prudentes. Então a palavra diz que aqui eles fazem a reunião para derrubar um homem. Olha isso, 120 homens, mais 2 príncipes, para derrubar um homem só, porque ele era homem de excelência, era um homem de Deus, era um homem que Deus falava. Você está entendendo? Daniel vai para a direita, Daniel vai para a esquerda, porque não era Daniel que estava ali. Era o Espírito de Deus que ia com Daniel. Então não era Daniel que tomava decisão, era o Espírito de Deus que tomava decisão, mas o povo não entendia. Então talvez, querida e querida, você está sendo perseguido, sabe? Ai, pastora, mas a perseguição tá ferrenha, eu não aguento mais, eu vou sair daqui, isso tá me fazendo mal. Irmão, eu já fui perseguido, eu sei como é que é isso, entendeu? Mas eu quero te dizer que Paulo vai dizer, como eu estava falando aqui, a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o principado e a potestade, é contra o demônio que usa aquela pessoa. Mas o demônio só usa aquela pessoa se a pessoa der brecha. Então eu já vejo que aquela pessoa não está liberta, aquela pessoa precisa de uma libertação. A libertação é diária, é constante, tá? Libertação, né? Aceitei Jesus, estou liberto. Não. A libertação é para o resto da sua vida. Ah, mas fulano é pastor, já é liberto. Não, a libertação é para o resto da sua vida. Eu preciso ser liberta, você precisa ser liberto. Não importa qual o cargo que você tem. A libertação é para o resto da nossa vida, porque todo dia a gente peca, todo dia sai algo da nossa boca, sabe, que não provém de Deus. Então a gente precisa ser liberto. Aí a primeira coisa, ó, liberta da língua. Um órgão tão pequeno, mas se deixar ele inflama toda uma igreja, entendeu? Aí tem pastores que não sabem por que a igreja está esvaziando, por que o grupo está esvaziando, por que não está indo bem aquele grupo de irmãs, sabe? Por quê? É um órgão tão pequeno, porque começa assim, um inflamando o outro, entendeu? Irmão, eu quero te dizer, se você empresta o seu ouvido para ouvir fofoca, para ouvir contenda, você precisa ser liberto. Quando vem alguém fofocar, falar uma contenda no nosso ouvido, a gente fala assim, não, no meu ouvido não, Satanás. Por isso que a gente tem que usar o capacete, porque o capacete é um dos fardamentos, ele vinha até aqui, fazia tipo uma orelha que vinha aqui, entendeu? Para as flechas não entrar aqui no nosso ouvido. Então fofoca é flechas inflamadas de Satanás. Não empreste o teu ouvido, irmã. Não empreste o teu ouvido, irmão, para o inimigo. Então, em nome de Jesus, você vai falar para a pessoa que vem e fala assim, não quero saber, irmão. Vamos orar. Não quero saber, irmão. Vai orar. Vira as costas e sai andando. Ah, mas eu vou ser mal educado. Vira as costas e sai andando para você não se contaminar. É fugir da aparência do mal. Aquela pessoa precisa ser liberta. E se você der ouvido, você vai se contaminar. Se você der ouvido, talvez você não pensava nem aquilo daquela irmãzinha, daquele irmãozinho que estão falando. Você vai acabar pensando. Você está entendendo? Porque você se deixou contaminar. Então esses 120 homens aqui deixaram se contaminar. E para toda contaminação, meu querido e minha querida, há uma reação do céu. A palavra de Deus vai dizer que eles entram na casa de Daniel. Olha a audácia. Entrou na casa de Daniel e pega Daniel fazendo o quê? Orando. Então no meio da perseguição, eu não posso deixar de orar. Irmão, quando você estiver sendo perseguido em qualquer ambiente, não só na sua igreja, não só no seu ministério, no seu trabalho, às vezes dentro da sua casa, na sua família, na vizinhança, já entra em oração, já entra em jejum, já começa a acordar na madrugada, saiba que você está numa peleja, sabe que o mundo espiritual se levantou contra você. Há demônios que querem te derrubar.
Mas o que você não pode deixar de fazer é deixar de orar, deixar de jejuar. Isso Daniel entendeu. A palavra diz que aqueles homens pegam Daniel em flagrante e levam Daniel até o rei. Só que o rei Dário, quando ele assina aquele edito, ele nunca imaginou que era uma cilada para Daniel, porque no coração do rei ele já ia botar Daniel acima de todos. Então tem líderes que se deixam levar por outras pessoas. Você tá entendendo? Porque tem muita Jezebel na igreja. Jezebel, gente, é um demônio da manipulação. Então tem muitos líderes sendo manipulados por outros membros da igreja. Entendeu? E o líder, o Senhor te colocou como líder. Você que é o líder. Não se deixe manipular por ninguém. Nem por ovelha, nem pelo ministério, nem por ninguém. Você é líder. O Senhor vai te cobrar isso. No grande dia, no dia do julgamento, você vai ser julgado como líder. Então, em nome de Jesus, temos que reconhecer como espírito, quando o espírito de Jezebel está dentro da igreja, manipulando, fazendo armadilha, levantando panela, sabe, machucando outras ovelhas. Então, irmãos, não, pastores e pastoras, não seja instrumento para isso, no nome de Jesus. O Senhor nos colocou aqui para cuidar das ovelhas dele. Não foi para a gente ferir as ovelhas dele, não foi para a gente expulsar as ovelhas dele da casa do Senhor. Você está entendendo? Não foi para cuidar. A nossa função é ser cuidador das ovelhas do Senhor. Essa é a nossa função. Entendeu? Então quem cuida cuida os feridos, quem cuida não deixa machucar, entendeu? É cuidar. O pastor é para isso. Tá? Então a palavra de Deus vai dizer que aqui Daniel é jogado na cova dos leões, porque Dário não podia voltar atrás, porque eles fazem assinar o edito dos medos do persa, que não podia voltar atrás. Tá? Me perdoa, gente, eu tenho a língua presa, mas tá indo. Quando eu prego rápido, eu começo a embolar a língua. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, a palavra de Deus diz que aqui o edito estava assinado, Dário não podia voltar atrás. E Daniel é jogado na cova dos leões. Às vezes, meu querido e minha querida, você vai ser jogado na cova dos leões e vai doer, vai ferir, vai sangrar. Você acha que a noite de Daniel foi como? Eu creio que havia choro ali, eu creio que havia lágrima ali. Eu creio, meu querido e minha querida, porque às vezes quem te joga na cova é quem você esticou a mão um dia. Quem te joga na cova às vezes é quem você orou. Quem te joga na cova é quem conhece você. Nunca é um desconhecido que vai te jogar na cova, não. É quem você confia que te joga na cova. Mas a palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito excelente. Entendeu? Não se achou nada contra Daniel. Nem no céu e nem na terra. E Deus envia um anjo, oh, aleluia. Deus ainda envia anjo para fechar a boca do leão. Então sabe essa cova que te colocaram, querida? Sabe aí essa turbulência que te colocaram, querido? E tem um leão com a boca enorme aberta, doido para te tragar. Tem alguém falando, agora derrubamos ele, agora derrubamos ela, agora nós conseguimos. Ei, querido. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que o leão vai ter que jejuar. Porque o Senhor ainda hoje está enviando um anjo e fechando a boca do leão. Acalma o teu coração. Esse leão não vai te engolir. Esse leão não vai te arranhar. Nem sequer ele vai rugir. Porque há um anjo que entrou na peleja. Há um anjo de guerra com fardamento de guerra e já tomou a peleja na mão. Então não temas. Oh, aleluia. A noite pode estar escura, você pode estar chorando, pode estar desesperado, pode estar falando, Senhor, eu vou perecer aqui nessa cova. Olha aí, Senhor, a calúnia, a injúria que fizeram. Ah, mas o Senhor viu, o Senhor anotou e o anjo já desceu ao seu favor, querida. Calma o teu coração. Porque o Senhor é o dono da peleja. A palavra de Deus vai dizer que a noite passa e o leão jejua. Sabe, e os leões quando entravam na cova, entravam famintos. Mas nessa noite o leão jejuou. O leão que está aí rugindo para você não vai nem rugir.
Você pode até estar vendo o leão, mas ele está com a boca fechada, porque o Senhor fechou a boca do leão e manda te dizer: não temas, não temas, não temas, não temas. Estou eu paralisando o teu perseguidor nesta noite, oh aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que pela manhã Dário corre lá muito arrependido e chama por nome Daniel, e Daniel responde: olha, rei, nada tenho contra ti nem contra o Senhor. Então o Senhor fechou a boca do leão, estou eu aqui vivo, é isso que Daniel fala em outras palavras. E Dário manda Daniel sair da cova. Daniel sai. E sabe o que o Dário faz? Dário entende que ele foi manipulado, que ele foi, fizeram uma armadilha para ele, e ele toma atitude de rei. Ele pega todas aquelas pessoas que fizeram aquela armadilha para Daniel, não só ele, mas toda a família. A palavra diz que entrou esposa, que entrou filhos dentro da cova. O teu perseguidor acha que ele vai sair impune, que ela vai sair impune da armadilha preparada, da panela que fizeram contra você, da língua felina. Ei, querido, mas Deus manda te dizer que não vai só pegar ele, mas vai pegar o familiar dele, porque foi assim com Daniel. Então a gente tem que entender, irmão, antes de começar a perseguir alguém, antes de começar a falar de alguém, porque os nossos familiares vão sofrer com isso, porque a palavra diz que os perseguidores não entraram sozinhos, entrou com a sua família. Então pense duas vezes antes de começar a perseguir um irmão dentro da igreja, porque você não vai pagar sozinho, tá entendendo? A sua família vai pagar também. Isso é Bíblia, lê o capítulo todo, aleluia. Não lê só o que eu li, não, lê Daniel 6 todo para você ver qual é o fim dos perseguidores. Então, em nome de Jesus, hoje Deus me trouxe aqui como profeta. Então, como eu trabalho com profeta, e você, querido, é profeta, então você vai colocar assim nos comentários: dos meus perseguidores quem cuida é Deus, dos meus perseguidores quem cuida é Deus, dos meus perseguidores quem cuida é Deus, porque dos seus perseguidores quem cuida é Deus. Então acalma o seu coração, porque para todo perseguidor há uma cova preparada, para todo perseguidor há um justo juiz. Amém? E eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus, que é o Senhor quem vai libertar o teu perseguidor, porque o teu perseguidor precisa de libertação. O teu perseguidor não está liberto, entendeu? Porque às vezes está na igreja, mas não está liberto. Está no ministério, mas não está liberto. Foi o homem que ungiu, não foi Deus que ungiu, porque é a unção de Deus e a unção do homem. Oh, aleluia. Entendeu? E muitas das vezes o teu perseguidor realmente ainda não conheceu Jesus. Então vamos colocar o perseguidor na mão de Jesus, para que Jesus liberte, para que Jesus salve, para que Jesus entre com o teu haja. Amém? No nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, eu coloco essa mulher e coloco esse homem nas tuas mãos, Senhor. E eu coloco o nosso perseguidor nas suas mãos, Senhor, não para o Senhor matar, fazer isso, aquilo, não, porque a nossa oração não é essa. A nossa oração é: Senhor, tenha misericórdia do nosso perseguidor. Entra com libertação na vida do nosso perseguidor. Entra com salvação, Senhor, porque uma pessoa que persegue outra, trama contra outra, fala contra outra, Senhor, não te conheceu verdadeiramente. Não sabe quem é você, não conhece você. Está na casa, mas não te conhece, Senhor. Está na casa, entra e senta, vai embora, mas não tem intimidade contigo, Senhor. E muitas das vezes nunca, Senhor, conheceu o teu nome, Pai. Então eu coloco o perseguidor nas tuas mãos, para que tu venha libertar, para que tu venha salvar, para que tu venha repreender principados e potestades que regem a vida do perseguidor, Senhor. Toma o nosso perseguidor nas tuas mãos e repreenda todo laço, todo embaraço, toda fúria. Paralisa, Senhor, esse demônio na face da terra, esse principado e essa potestade, no nome de Jesus, Senhor. E, Senhor, liberta, Senhor. Entra com salvação na vida do nosso perseguidor, Senhor, porque hoje ele nos persegue, mas amanhã, Senhor, o nosso perseguidor, a nossa perseguidora vai estar evangelizando do nosso lado, porque juntos somos mais fortes. E o nosso alvo é o céu, Senhor. Então, em nome de Jesus, entra com libertação na vida do perseguidor e de toda a casa dele. Troca o nosso fardamento, Senhor. Coloca sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca couraça da justiça.
Nos ajuda, Senhor, a passar por essa peleja, ó Pai amado, passar pelo tempo da perseguição, rompendo em fé, glorificando a Ti, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está sendo perseguida em qualquer área da vida dela. Compartilha para que ela saiba que a culpa é de um demônio que está por trás daquela pessoa. Amém? Beijo grande, até a próxima. Não saia daí sem dar o seu amém, sem dar o seu like.